1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, de 12 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortai-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar ao nosso Deus? Pai de amor, nós agradecemos pela Tua palavra que aqui foi lida. Venha, ó Santo Espírito, pairar sobre cada um de nós e aplicar essas verdades em nossas vidas, para que venhamos a viver de forma digna do Evangelho que o Senhor nos chamou. Pai de amor, venha assim derramar da Tua graça sobre nós. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no primeiro ano do seminário, um pastor, um dos professores ali, que era pastor, ele começou a pastorear aos 24 anos. Ele começou a pastorear bem cedo. Ele entrou no seminário aos 19, né? E ele formou bem cedo. E quando ele, assim, logo após que ele formou, ele assumiu uma igreja relativamente até grande, né? Ali uma igreja em São Paulo. E ele contou para nós a experiência que ele teve na igreja, que assim que ele assumiu a igreja, mais ou menos uns 2 meses depois, uma irmã chegou para ele e disse assim: pastor, eu não gosto das suas mensagens, eu não gosto do senhor. Eu gostaria que nós tivéssemos outro pastor aqui. E aí o pastor, ele até falou assim, desculpa, não falou nada para a irmã, né? Mas ele pensou e ele falou para nós assim, desculpa ter existido, né? Desculpa ter nascido, né? E no caso ele pegou e passou a orar por aquela irmã. Ele passou a orar, né, para que Deus abrisse os olhos dela a respeito que a gente tem hora que, e ele falando, né, que as pessoas pensam que a gente faz força para estar à frente, ou que o grande desejo do nosso coração é estar à frente, mas na verdade é chamado, não tem tanto a questão a ver com a vontade, ele expressando isso para nós, né, que não é a questão simplesmente a vontade, o meu desejo, o grande desejo é servir ao Senhor de fato, né? E se o Senhor chamou para pastorear, pastoreie. Se o Senhor chamou para outra coisa, seja outra coisa. E assim ele até falou conosco. E passado ali alguns meses depois desse episódio, ele falou que a irmã veio até ele e pediu desculpa para ele, pediu perdão para ele por ter tratado ele daquela forma, né? E falou: pastor, sabe que eu estou até começando a gostar de ti, né? Falando ali para ele. E irmãos, esse texto aqui que nós lemos, eu gostaria de deter um pouquinho mais nos versículos 12 e 13 aqui. Ele tem a ver com essa questão da liderança da igreja. Não tem a ver só com o pastor da igreja, tem a ver com toda a liderança da igreja. E quando nós falamos sobre liderança da igreja, nós podemos falar sobre o pastor, os presbíteros, que o pastor também é presbítero da igreja. Temos os diáconos na igreja, temos os professores, por exemplo, de escola dominical, de crianças, né? Todos eles, de certa forma, é aquilo que Paulo está englobando aqui. Não é apenas o pastor da igreja, mas toda a liderança da igreja. E Paulo aqui, então, já caminhando para o final aqui da sua carta, Paulo já tinha falado a respeito do retorno de Cristo, Paulo já tinha falado sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento.
Ele já falou a respeito ali sobre como devemos nos portar nessa nossa caminhada enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Ele então aqui passa algumas informações para aqueles irmãos e alguns deveres, vamos dizer assim, para aqueles irmãos. Então ele já fala agora no sentido de já caminhar para este fim. Né? E inclusive, diante dessas questões, devemos ter apreço pela liderança da igreja. Esse é o tema da mensagem, devemos ter apreço pela liderança da igreja, que é o que nós vemos aqui neste texto. E aqui então ele diz, agora vos rogamos. Irmãos, a ideia de rogar aqui não é um pedido meramente, mas é um pedido com profundidade e insistência. Ou seja, a questão não é eu vou pedir para vocês e tudo tanto faz. Não, a questão é eu vou pedir para você e gostaria muito, mas muito, que vocês acatassem. Essa é a ideia de rogamos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Irmãos, a palavra aqui na língua original, no hebraico, esse acateis aqui, apesar de ter sido traduzida dessa forma por causa do contexto, a palavra aqui na verdade é conhecer, é saber. Se você pegar lá essa palavra acateis e for para o grego, você vai ver que a palavra lá é usada para saber, conhecer. Ele é um verbo, inclusive, que está aqui no infinitivo. Então, nós podemos dizer até aqui no sentido de conhecer, mas não apenas conhecer, mas reconhecer. Reconhecer a respeito daqueles que trabalham entre vós. Irmãos, aqui Paulo, ele era, vamos dizer assim, o chefe da expedição. Ele era o chefe da expedição, mas havia muitos outros que colaboravam com ele. Aqui, por exemplo, em Tessalônica, logo lá no começo, nós vimos que tanto Silas quanto Timóteo, eles contribuíram muito com Paulo. Então, quando Paulo está falando aqui, ele não está falando, por exemplo, acateis com apreço a mim. Não é só a questão a ele. Ou acateis com apreço a mim e a Silas e a Timóteo. Não, mas até a própria liderança que estava sendo levantada ali naquela igreja. Toda igreja tem a sua liderança. E aqui, irmãos, quando ele diz acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Aqui ele não está simplesmente falando de características, mas até mesmo de tipos diferentes. Aqui, tanto que ele fala aqui no plural, os que trabalham, não o que trabalha, o que trabalha. Então, é todos aqueles que estão, de certa forma, desempenhando a obra do Senhor, que estão, de certa forma, trabalhando para que a obra do Senhor seja desenvolvida e que, assim, o reino do Senhor também ele venha a se expandir. É isso aqui que Paulo está falando. E ele vai dizer aqui, versículo de número 13, que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E, irmãos, aqui, talvez quando nós olhamos para esse texto aqui, nós pensemos assim que nós vamos acatar com apreço se nós formos obedientes cegos à liderança. E a questão não é uma obediência cega. Paulo, por exemplo, sabia que haviam até falsos profetas que estavam indo nas igrejas. Ele não está falando, olha, acata todo mundo. Por isso que até a tradução aqui, quando ele fala acateis com apreço, no sentido de conhecer faz até muito sentido dessa forma. Pelo fato de muitos irem lá. Mas conheceis de verdade quem que está liderando a igreja. Conheceis de verdade. Muitas vezes, irmãos, é o que acontecia na igreja. A igreja de Corinto, por exemplo, ela dava muito honra a alguns que eram considerados judaizantes, por exemplo.
E Paulo, ele se sentia, de certa forma, meio desonrado pela igreja. E olha que Paulo foi aquele que mais tempo passou, por exemplo, na igreja de Corinto. E aí nós vemos, por exemplo, Paulo ele falando, conheça de fato quem é. Conheça de fato quem é. E assim como há muitas vezes lideranças que vão mudando na igreja, a gente muitas vezes, as pessoas elas simplesmente vão obedecendo cegamente quem quer que seja. Quem quer que seja. Tem um pouquinho mais de experiência, falou qualquer coisa, eu estou acatando. É o que tem acontecido no nosso mundo evangélico hoje. As pessoas estão obedecendo a pastores cegamente, por exemplo. Liderança da igreja cegamente. Olha, você tem que arrancar tudo que você tem no bolso, tudo que você tem na casa que você tem na sua casa e tem que doar ao Senhor. E as pessoas estão cegamente considerando que isso é a verdade e é a vontade de Deus. Irmãos, acatar com apreço, amar de fato aqueles que lideram, aqueles que presidem, aqueles que admoestam, aqueles que ensinam na igreja, não significa simplesmente fechar os olhos e obedecer cegamente. E obedecer cegamente. A questão é, vamos analisar se aquilo provém de Deus de fato. Agora, irmãos, uma coisa que também nós vemos, citei a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ele, por exemplo, tinha um grande problema. Tinha um grande problema de insubordinação. Quando nós vemos lá, por exemplo, Paulo falando que aqueles irmãos eram carnais, porque eles estavam dizendo assim, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas, e aí outros até que parece mais, talvez alguns até achem assim, que ele está falando de uma forma mais espiritual, eu sou de Cristo. Irmãos, a ideia ali não é meramente de uma igreja dividida, é também de uma igreja dividida, mas de uma igreja insubordinada. Ou seja, se eu sou de Paulo, o que Pedro falou, Cefas falou, estou nem aí. O que Silas falou, não estou nem aí. Se eu sou de Cefas, estou nem aí para o que Paulo falou. E a questão não é essa, irmão. A questão é, todos ali presidiam, todos eles admoestavam, Silas, Pedro, Paulo estava admoestando. E quando aqueles irmãos falavam, a parte falava, eu sou de Cristo, a ideia ali não era de dizer que eram mais espirituais, mas eu não estou subordinado a nenhum de vocês. Eu não estou nem aí para que vocês estão falando, eu só presto conta a Cristo, estou nem aí. E, irmãos, essas coisas são coisas que nós devemos pensar. Nós devemos pensar. Na igreja nós temos várias pessoas que Deus levanta como liderança. Nós devemos ter apreço por elas. Não apreço por uns. Ele não fala ter apreço porque ela é uma pessoa legal. Ela é uma pessoa que passa a mão na minha cabeça. Ela é uma pessoa que, se precisar de mim, está lá. Não é meramente por isso. Mas é ter apreço, irmãos, porque elas presidem no Senhor. São pessoas levantadas pelo Senhor para cuidar da sua vida. Não cuidar da sua vida num sentido até maledicente, como nós dizemos, né? Como diz, cada um cuida da sua vida. Não, no sentido de que ele irá prestar contas. Irá prestar contas ao Senhor por cada alma que o Senhor colocou em suas mãos para ser cuidada. E, irmãos, nós temos visto e temos coisas que têm nos pasmado durante a história, não só da história antiga da igreja, mas até da história recente, de irmãos, de pessoas dentro da igreja que se levantam contra os seus líderes. Pessoas, por exemplo, que entendem que o pastor é o líder supremo da igreja, e depois eu tenho muito respeito pelo pastor. Aí eu tenho menos respeito pelos presbíteros, mas ainda tenho. Pelos diáconos eu tenho um pouquinho. Pelo professor de escola dominical, coitado, né? Coitado, já não sobrou apreço para ele. Muitas vezes nós agimos dessa forma.
Muitas vezes nós agimos dessa forma, irmãos. Eu lembro de um caso de uma pessoa que foi visitar lá, um irmão lá da Betel. Uma vez ele estacionou o carro na garagem do vizinho. E aí quando ele estacionou na garagem do vizinho, o diácono foi lá e foi alertar: meu irmão, aqui o vizinho ele pede para não estacionar o carro aqui. Rapaz, só faltou pegar um porrete e dar no diácono. Só faltou pegar o porrete e dar no diácono. Que isso? Quem é você para chamar minha atenção? Que não sei o quê, que não sei... Ué, onde está o apreço pelo líder da igreja? Quem disse que o diácono ele é menos líder do que o pastor da igreja? Quem disse que o professor de escola dominical ele é menos líder do que o pastor da igreja? Do que qualquer outro líder da igreja? Irmãos, a questão está relacionada a essa nossa geração. Essa nossa geração ela é muito insubordinada. Se ela não consegue ser subordinada nem aos pais, como nós iremos exigir questão de que seja subordinada até mesmo aos líderes da igreja? Nós vemos, por exemplo, na época de alguns irmãos aqui que já estão com o cabelo mais branco, né? Não se levantava, por exemplo, voz para professor. Na escola normal, secular, não se levantava a voz, por exemplo, contra os líderes da igreja. Hoje em dia, todo mundo trata professor, por exemplo, estou falando na questão secular, de qualquer jeito. E se é particular aí que ele sofre mais ainda, porque, como diz, estou pagando para ser meu escravo, faço o que eu quiser. E assim, adolescentes crescendo sem respeito, crianças crescendo sem respeito pelos professores, e os pais, em vez de repreendê-los, não, eu vou lá defender meu filho. Irmãos, essas coisas têm acontecido lá e muitas vezes têm vindo para a igreja. Termos, irmãos, apreço. Como eu disse, ter apreço não significa simplesmente você concordar com tudo. Não significa concordar com tudo, mas é ter respeito. É ter respeito. É a questão de até mesmo cada um está sujeito a falhas, está sujeito a erros. Entendermos isso. Os líderes da igreja não são super-homens ou super-mulheres que são infalíveis. Não, são pessoas falíveis. Podem acontecer erros. E cada um tem, inclusive, o privilégio também de rogar perdão ao Senhor e ser perdoado, assim como qualquer membro da igreja. E, irmãos, nós vemos, por exemplo, lá em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17, ele falando sobre essa questão, que é muito importante, sobre a questão da liderança. Versículo de número 17 de Hebreus capítulo de número 13 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Irmãos, a questão que tem acontecido sobre essa falta de submissão, essa obstinência, na verdade, que é a teimosia contra a questão da própria liderança, sim, se ele está falando algo que vem de Deus, algo que é da Escritura, cabe cada um de nós respeitarmos e cabe a cada um de nós obedecermos. Nós não fomos chamados para obedecer caprichos. O pastor gosta de tal coisa e eu tenho que obedecer porque ele gosta de tal. Não, isso é capricho. Aqui não está falando de obedecer caprichos de algum oficial da igreja, mas de obedecer aquilo que está no Senhor,
naquilo que é ensinamento do Senhor. Porque aqui, irmãos, de fato, ser liderança na igreja não é algo fácil. Não é algo fácil. Nós vemos no decorrer da história tantas pessoas desistindo por causa de insubordinação. Porque muitos dentro da igreja fazem o que é aquilo que aqui o texto está falando. Ele está falando para que façam isso com alegria e não gemendo. Tem muitos que acabam fazendo gemendo. Gemendo por questões de desobediência, por questões de insubmissão, por questões de resistir, como que se tivesse algo contrário diretamente. Muitos acabam desistindo, irmãos. Neste período que eu passei na igreja, você até mesmo nas sociedades internas, aqui nós não temos sociedades internas, mas muitas pessoas, por exemplo, que eram presidentes, nunca mais quiseram ser nada na igreja. Lideranças que foram levantadas. Muitas vezes faltou um pouco mais de maturidade, sim, mas, irmãos, o que Deus ele quer é que você venha agir de forma que aqueles que te lideram, eles liderem com alegria. Eles não venham a liderar com gemendo, com dificuldade, se arrastando. O grande desejo de Deus é esse, é que obedecemos os vossos guias naquilo que o Senhor ele pede, não fazendo caprichos, né, e sendo submissos a Ele. Porque de fato, como a própria Escritura diz, aquele que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Os líderes eles serão extremamente cobrados por cada alma que Deus ele coloca em suas mãos. Nós vemos, por exemplo, lá Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos ele vai falar ali para os presbíteros, capítulo de número 20. Capítulo de número 20, ele vai falar a respeito disso. Versículo de número 28. Irmãos, esse é o peso que, por exemplo, está sobre os pastores e presbíteros da igreja, e não somente a eles, mas também a questão da própria liderança de uma forma geral. Ele vai dizer o seguinte, capítulo de número 20, versículo de número 28 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos aqui são presbíteros, né? Pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Irmãos, isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Pastorear o rebanho de Deus não é qualquer coisa. Por isso que quando ele fala lá que eles prestarão contas, cada líder da igreja vai prestar contas ao Senhor. Nós não fazemos a obra do Senhor e jamais devemos fazer, cada um dos líderes aqui da igreja, devemos fazer isso porque seremos cobrados. Não vamos colocar o foco lá em ser cobrado, mas nós seremos. Nós não fazemos porque seremos, mas nós seremos. Por isso, irmãos, a questão é essa. Como que nós temos agido em relação à questão dos nossos líderes? Será que tem hora que nós só respeitamos o pastor? Será que nós só respeitamos se for o presbítero da igreja? Ou se for um oficial? Se for um mero professor? Como diz, andar na canela dele. Como que você tem agido? Como que você tem agido? Deus ele tem chamado, irmãos, e ele coloca essa responsabilidade na vida de cada membro da igreja, para que nós venhamos a acatar com apreço cada um dos que lideram. E ele vai dizer ainda no versículo de número 13, e que os tenhais com o amor em máxima consideração. Não é pouca consideração ou em consideração. A ideia aqui é que seja no limite da consideração possível. E assim ele fecha o versículo de número 13. Vivei em paz uns com os outros.
Irmãos, uma coisa é fato. Se não há essa questão de apreço dos irmãos para com a liderança, se não há a questão desse amor em máxima consideração, a liderança, ela de fato, ela leva a obra do Senhor como se fosse um peso para eles. Acabam fazendo isso. Não deveriam, mas acaba fazendo, gemendo, como diz ali o versículo de número, ali em Hebreus capítulo de número 13. Não faça a liderança da igreja gemer. Os ajude a fazer a obra do Senhor com alegria. Porque, irmãos, nós vemos, por exemplo, os irmãos aqui que tocaram aqui para nós. Muitas vezes a gente olha assim e fala, poxa, bonitos cânticos, mas o esforço de cada um. Professor que dá uma aula na escola dominical, quanto tempo ele dedicou para preparar e fazer a melhor aula que ele poderia. Aqueles irmãos aqui, graças a Deus, não sou só eu que prego aqui nessa igreja, nós temos aí vários outros irmãos, pelo menos mais 4 irmãos, que pregam aqui, que são membros aqui da igreja. E tem hora que nós ouvimos, por exemplo, de alguns, se for tal pessoa pregar, eu não vou. Como que se Deus mandasse recado somente através de um. Ter apreço, irmãos, é ponderar naquilo que cada um fala. A pessoa está, mas eu não gosto da forma de exposição. Irmãos, mas ele está falando algo que é abobrinha? Quem está pregando está falando abobrinha ou ele está falando coisa de Deus? Foi lido o texto bíblico, está falando algo que não é do texto bíblico. Tem hora que a gente está muito mais preocupado com os nossos gostos do que simplesmente aquilo que é o que Deus ele está querendo expor para a sua igreja. Por isso, irmãos, tenhais com amor em máxima consideração aqueles que o Senhor tem levantado. Louvado seja Deus, porque aqui na nossa congregação nós temos 4 diáconos e 1 presbítero. E temos eu aqui como um pastor, presbítero docente. Louvado seja Deus que levantou esses homens aqui. Levantou esses homens. Louva a Deus porque Deus levantou também outros irmãos na própria mesa administrativa, nossa irmã Marilena, também ali na mesa administrativa. Outros irmãos que exercem, por exemplo, cargos aqui na igreja também, de certa forma são líderes. Eu louvo muito a Deus, porque Deus ele levantou cada um de vocês aqui. Agora cabe a cada um de nós. Não é só vocês ter apreço pelos demais. Eu também preciso ter. Eu também preciso ter amor em máxima consideração pelos demais. Não é só a igreja por eles. Eu também preciso ter. Eles por mim. Cada um de nós termos uns pelos outros. E só assim, irmãos, de fato, nós vivemos em paz uns com os outros. Nós vivemos em paz uns com os outros. Como podemos ter líderes, por exemplo, que se acham depreciados, que se acham escanteados na igreja, que se acham totalmente como inutilizados, como que se os irmãos não gostassem dele? Como ele vai desenvolver bem assim? Como haverá paz no meio? Não há como. Por isso aqui a exortação de Paulo àqueles irmãos. Havia dificuldades como essa em todas as igrejas. Havia dificuldades. E assim, irmãos, nós somos exortados pelo Senhor. Nós somos exortados pelo Senhor. Nós devemos ter apreço por aqueles que o Senhor ele tem levantado. Temos amor em máxima consideração por cada um deles. E isso, irmãos, ela é muito revelada não apenas na obediência e submissão, mas também no tempo que nós gastamos em ser suporte para cada um deles em oração. Charles Spurgeon mesmo, ele diz que não há presente ou bem maior que qualquer pessoa poderia fazer para ele do que orar por ele. Por isso, irmãos, uma das formas de você demonstrar apreço, de você, de fato, ter amor em em máxima consideração, não em alta, mas em máxima, é estar intercedendo por cada um deles, por mim, por cada um dos oficiais da igreja, pelos professores, pelos líderes que Deus tem levantado aqui. Se você não tem feito isso, é tempo para isso.
É tempo para isso. Que o Senhor ele venha nos despertar, irmãos. Venha nos despertar, venhamos a valorizar aqueles que o Senhor tem levantado. E nós, infelizmente, vemos no decorrer da história muitas pessoas se levantando. Recentemente nós tivemos um problema assim na nossa sede. A nossa sede. Pessoas que discordaram, e todo mundo tem direito de discordar. Todo mundo tem direito de discordar da sua liderança. Mas não tem direito de desrespeitar. Não tem direito de desrespeitar a sua liderança. E a questão é essa. A questão de sermos insubmissos, sermos resistentes à questão da liderança que o Senhor levanta. Porque assim como o Senhor, Ele vai cobrar os líderes pela alma de cada um que o Senhor colocou. Ele vai cobrar a insubmissão também da igreja em relação a pessoas. Irmãos, que nós venhamos de fato a valorizar. Para que o tempo em que nós não tivermos mais, nós não sabemos o tempo, o que Deus ele tem para nós, não apenas a mim como pastor. Normalmente o pastor é aquele que muda mais na igreja. Mas nós não sabemos há quanto tempo ainda, por exemplo, nós tínhamos alguns outros oficiais que já não estão mais conosco aqui. Para que nós não venhamos a simplesmente sentir saudade de algo, não ter, vamos dizer, de certa forma degustado também a presença desses irmãos. Sabemos, Felipe pode mudar um dia, tipo Caio, nosso irmão Daí, para outro lugar. Pode acontecer, e aí a gente fala, opa, poderíamos ter tratado melhor. Pessoas têm hora que na hora lá da eleição já não quer mais porque está desanimado, porque está gemendo. E aí a gente fala, poxa, mas podia ser diferente. Valorizemos, irmãos. A hora de valorizar é agora. Como, por exemplo, aconteceu com o reverendo João. A hora de valorizar o reverendo João não é agora. Agora que ele partiu, agora que Deus levou ele para agora, nós vamos valorizar o reverendo João. Ele foi um homem valorizado. A própria Betel, a Assembleia o elegeu lá como pastor emérito. Foi dado honra a ele enquanto ele estava vivo. Tantos outros pastores que já passaram por aqui, e aí a gente olha, saudade, mas e aquela época? Nós valorizávamos. Outros oficiais que passaram por aqui, nós valorizávamos. Porque senão, irmãos, nós só iremos ter saudades. E eu acho que o Senhor ele não nos chamou para isso. Para valorizarmos depois que as pessoas passaram. Depois que as pessoas foram levadas. Depois que as pessoas já não estão mais entre nós. Amar em máxima consideração. É agora. É agora que nós devemos fazer isso. É o que o Senhor ele quer de cada um de nós, irmãos. Isso daqui não é algo que é mandamento meu ou uma exigência minha, mas é algo que Deus ele quer de cada um de nós. E assim, irmãos, nós possamos ver a alegria na liderança da igreja. Não apenas em servir ao Senhor, mas de saber que há alta consideração. A igreja considera cada um dos oficiais da igreja em máxima consideração. Que não apenas o Senhor os colocou aqui e os capacitou, mas que Deus colocou pessoas valorosas para que sejam cuidadas por cada um deles. Que Deus assim derrame, irmãos, que assim sejamos valorosos para com eles. E eles também, cada um deles, lideranças aqui da igreja, nos enxergue, cada um de nós, pessoas valorosas também. E isso para a glória do Senhor. Vamos